Hello everyone, how are you doing today? Como vocês estão? Vocês estão aqui com a Teacher Roberta Carvalho mais uma vez sentadinho aqui no meu escritório e a gente vai bater um papo. Hoje é dia de TBT, o famoso Throwback Thursday, né? Quinta-feira da memória. E hoje eu quis ser um pouquinho mais emocionada. Yes, eu queria trazer para vocês um pouco sobre a história da escola. Muita gente me pergunta, eu conto, né? Mas eu nunca postei aqui no Instagram. Como que a escola começou? Como que foi o start, né? Como foi essa luta diária, né? E eu vou contar para vocês que é uma das mais maravilhosas experiências que eu já tive, mas também uma das mais difíceis, viu? Eu vou separar. Toda quinta-feira eu vou postar uma parte da história da escola e contar algumas histórias que eu já passei de dificuldade e superação aqui com a escola. E aí vocês me contam se vocês gostaram desse formato de estar sentadinho comigo aqui no meu escritório. Bom, guys, a escola, a primeira vez mesmo que houve algo parecido com a escola foi quando eu estava no terceiro colegial e eu encasquetei que eu ia dar aulas particulares, né? Particulares em turma. E aí começou uma pessoa meio de obrigar as pessoas a estudar. Quem aí já foi obrigado por mim para estudar, por favor, deixe aí nos comentários. Então, guys, eu pus na minha cabeça que eu ia abrir essa turma, mas eu estava no terceiro colegial, não tinha R$1 no bolso, não tinha, enfim, onde cair morta. E aí minha mãe pegou e falou assim, não, eu vou arrumar aqui a varanda, e aí você vai dando as aulinhas aqui na varanda. E desde que eu me entendo por gente, eu pedia pra minha mãe, quando a gente era criança, o que você quer de Natal, o que você quer de coisa? E eu sempre pedia lousa, coisa de material escolar e tal, eu sempre quis ser professora. Isso é uma pauta para outro vídeo. E aí minha mãe, então, já tinha 2 lousinhas lá, e aí eu fui, criei um material. Olha pra você ver, gente, com 17 anos, não sabia nem o que estava fazendo. E aí criei esse material. E aí minha ex-cunhada, minha prima e mais uma outra pessoa falou assim, não, vou fazer inglês com você. E era tipo assim, domingo, 3 horas da tarde. Gente, era um negócio assim, nada a ver. E aí, beleza. Comecei a dar essas aulinhas, aí minha prima engravidou, parou de fazer, a minha ex-cunhada não consegui mais, né, e tudo mais. Aí eu falei, cara, não tô entendendo, né, não sei fazer isso, o que eu vou fazer e tal, e tá, saiu da minha mente, eu comecei a trabalhar, a fazer alguns bicos, como garçonete, inclusive eu amava esse trabalho, era muito legal, a gente se divertia demais. E nisso eu entrei na faculdade, né? No primeiro ano de faculdade, isso depois eu posso explicar em outro vídeo, né? Eu participei de Jovens Embaixadores, né, no English Immersion Program, e aí fui para a embaixada. Na hora que eu voltei, as escolas de inglês já começaram a me contratar. Então aí eu entrei para uma escola de inglês bem grande aqui em Franca, que foi assim, as portas. Eu ganhei uma bolsa lá, então, outro vídeo também. E eu estudei lá 6 anos, 7 anos da minha vida. E aí, para mim, foi muita honra, porque até é um centro binacional aqui em Franca, eles são reconhecidos também pela Embaixada dos Estados Unidos. E aí, imagina você ser convidado para trabalhar na escola que você estudou, que você tinha um apreço, que você assim via aquilo como referência, né? Então, para mim foi assim o ápice. No primeiro ano de faculdade, gente, eu tava tipo 3 meses, 4 meses na faculdade. Então, isso para mim foi incrível. Porém, o salário era baixo, né, meus amigos? Então, aí eu comecei a fazer alguns bicos lá, continuar trabalhando no final de semana como garçonete, e por aí foi. No final da faculdade, eu já tinha passado por umas 4 ou 5 escolas aqui em Franca, e aí, por fim, eu peguei e falei assim, gente, eu vejo esses alunos e essas metodologias e eu vejo que o aluno realmente não aprende, o aluno ele não internaliza, ou às vezes o aluno não se sente bem com aquela metodologia, ele tenta expor isso, mas a escola ela não consegue mudar. Inclusive eu entendo no sentido de que são muitas pessoas e dá trabalho. Só que na minha cabeça, ensinar, a gente não podia medir esforços. Então se eu tô aqui para ensinar, eu tô aqui para ensinar. E aí eu peguei, né, e falei, cara, eu queria criar algo que realmente a pessoa fosse a cara da pessoa. E essa pessoa saísse satisfeita e aprendendo. E foi isso, matutando na minha cabeça, no final da faculdade, né? Eu já tinha terminado os estágios, eu já tinha terminado os estágios nessas outras escolas, e aí eu falei, cara, quer saber? Bora pra cima, vamos
vamos começar a dar aula particular. E o povo falando, Roberta, dá aula particular, dá aula particular. Eu saí das escolas que eu estava trabalhando e o pessoal começou a me ligar desenfreado. Por que você saiu? Por que você saiu? E eu falei, cara, acabou meu contrato e tal, eu quero fazer outras coisas, né? E aí esse pessoal começou a me ligar e falou assim, uma das minhas alunas, inclusive, vou mandar um beijão pra ela, a Gabi, ela foi incrível, ela falou, Rô, começa a dar aula particular, eu sou sua primeira aluna. Eu vou ser sua primeira aluna. Eu falei, cara, legal, vamos. Vamos, mas aonde eu ia dar aula pra ela, gente? Eu não tinha lugar pra dar aula, eu não tinha coisa pra dar aula, eu tinha uma lousa e só. Era isso que eu tinha. Eu falei, cara, eu não posso também fazer uma coisa meia boca, né? Chegar e falar assim, ô fulana, gente, eu morava num bairro muito longe, então não dava pra chamar o pessoal pra ir lá em casa. Né? E outra, eu ia atrapalhar minha mãe, meu pai, enfim. E aí eu peguei e falei assim, mãe, eu vou alugar um lugar. Eu vou alugar um lugar pra dar aula particular. E minha mãe falou, meninas, a gente não tá um real. O que você vai fazer? Falei, mãe, vamos fazer o seguinte, a senhora me empresta. Eu sei que é difícil, a gente assim tava bem apertado na época, mas eu tinha um pouquinho de dinheiro, minha mãe falou assim, eu completo o resto pra você pagar o primeiro e segundo mês de aluguel. Eu falei, beleza. E levar, coitada, minha mãe é uma santa maravilhosa. Tudo que eu falar aqui que aconteceu na escola, se não fosse minha mãe e meu pai, eu não teria tudo isso. Então, já saibam que tudo, eu dedico tudo a eles e, lógico, a Deus. Em primeiro lugar, depois ao pai, meu pai e minha mãe. Então, minha mãe pegou e falou assim, cara, toma esse dinheiro, vai, paga o primeiro aluguel e paga o segundo aluguel. Depois a gente tem que ver, né? Eu falei, Deus vai abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim foi. O primeiro mês eu só tinha ela de aluna. Segundo mês, chegou próximo ao dia do pagamento. Eu falei, pronto. E agora, Senhor, eu tenho que pagar esse aluguel. O que eu vou fazer? Não tem dinheiro. E aí, no segundo mês, tome 5 alunos. Falei, gente, 5 alunos dá para pagar. Não dava para pagar meu salário, né? Mas dava para pelo menos pagar o aluguel. E eu, gente, ignora os barulhos de construção, tá? Mas, aí eu falei, tá, 5 alunos dá para pagar aluguel. O terceiro mês, 10 alunos. Falei, dá para pagar aluguel, dá para pagar os materiais. E aí, a gente comprou ali uma impressora, né? Dava para pagar o aluguel e a impressora. E só que qual era o problema? A sala que eu aluguei da escola era uma sala que era, tipo, muito suburbana. Ela não trancava, ela era embaixo da escada, do lado do depósito. Então não era uma sala. Eu falei, qual que é a sala mais barata? A gente não tem, nossas salas são 1.000, 1.100, não tem dinheiro. Eu quero uma, assim, ó, R$ 500 é o que eu posso pagar. Falei, olha, tem uma sala do lado do depósito, se você quiser. Eu falei, traz, é minha. E aí fomos, né, arrumamos a salinha, a gente não tinha muito dinheiro para comprar, quer dizer, não tinha dinheiro para comprar as coisas. Aí o que a gente fez? A gente foi num ferro velho, famoso Romildão aqui em Franca, vou colocar fotos aí no Stories para vocês verem. E levar eu e minha mãe, coitada, gente, eu enfiei minha mãe em cada uma. E foi eu e minha mãe nesse ferro velho, compramos uma mesa, compramos tipo uma coisa de colocar livro. E era isso, gente, umas cadeiras, compramos com muito custo. E aí a gente foi pagando aí ao longo dos meses, né? E beleza, primeiro mês 1 aluno, segundo mês 5, terceiro mês 10. E aí foi assim, gente, de 5 em 5, aí já tinha ali 3 turmas e lá embaixo, naquele porãozinho lá. E aí eu peguei e falei pra minha mãe, eu falei, mãe, o que é isso? Tá dando certo? 3, 4 meses, o pessoal já tá, assim, me ligando, conhecendo, abrindo turma, e eu trabalhava sábado, domingo, segunda, de madrugada, de manhã e tudo mais. E deu certo, gente. Então foi esse, assim, entre aspas, o começo, tá? A gente não tinha dinheiro, então a gente tinha que ir no ferro velho, comprar, pintar. Meu pai fazia os móveis, minha mãe fazia as cortinas, eu ia fazendo os materiais, e a gente passava no cartão, dividia sei lá quantas vezes, pegava cartão do pessoal emprestado para poder passar, porque a gente também não tinha cartão de crédito com limite alto, né? E nessa, né, já dizia meu pai, nessa pindaíba do cão, mas a gente conseguiu aí prosperar. A gente não tem luxo, mas a gente tem muito amor e respeito pelos nossos alunos. E eu quero que vocês, né, agora eu vou conversar com vocês, meus alunos. Eu não tenho vergonha do meu processo. Sei que o vídeo é muito amador, as coisas aqui não são tão sofisticadas, mas saibam que tudo que eu faço é com muito amor, muito estudo e muito carinho por vocês, tá bom? E esse vídeo eu quero dedicar a meu pai e minha mãe, eu vou ficar um pouquinho emocionada,
porque eles sempre acreditaram todas as loucuras que eu falei, e eles sempre estavam em todos os processos, tá? Eu só tenho que agradecer, amo demais vocês. Obrigado por acreditar em mim. E bora pra cima, gente. O amor que eu tenho por vocês, por essa escola, não tem preço. E amo você, pai, mãe, família. Vocês são maravilhosos, sempre estiveram no meu lado. Então, esse foi o comecinho aí da escola. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo, se vocês querem saber mais histórias e perrengues que a gente passou. E eu fico muito feliz por poder estar contando isso com vocês, me abrindo aqui. See you next video. Bye!